qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés. Professor José Álvaro Moisés, qual é o tema da sua coluna desta semana? A coluna de hoje trata de um aspecto extremamente importante da vida política do país. Em realidade, trata-se de uma discussão sobre o sistema de governo que vigora no Brasil, comparado com a experiência de outros países. O jornal Folha de São Paulo publicou um editorial no último domingo intitulado Aprendizado Político. Em realidade, trata-se de um editorial do jornal para defender a mudança da sua posição sobre a posição anterior de defesa do sistema parlamentarista de governo e do sistema do voto distrital misto para as eleições. O curioso é que, sendo uma proposta de aprendizado político, ao invés do jornal convocar um grande debate entre políticos e especialistas com o objetivo de redefinir a questão e, portanto, redefinir também a sua posição, o jornal argumenta, no entanto, que as propostas anteriores tornaram-se irrealistas. Não há propriamente um argumento consistente para dizer isto. E é preciso levar em consideração que a discussão sobre o sistema de governo já toma algum tempo no Brasil. Em realidade, o nosso sistema de governo se baseia em grande parte num sistema presidencialista que tem uma série de aspectos de rigidez que faz com que, a cada crise política, as soluções sejam muito difíceis de serem alcançadas. Frequentemente não se consegue chegar a coalizões capazes de enfrentar os dilemas e os riscos, e algumas vezes, como nós vimos recentemente nos últimos 30 anos, duas experiências extremamente traumáticas de impeachment de presidentes que tinham sido eleitos pelo voto popular. E esse sistema de governo é eficiente no Brasil? Uma das considerações mais importantes é que um sistema de governo é evidente que a sua finalidade mais importante é a eficácia e a eficiência da governabilidade, criar condições de governabilidade. No caso do Brasil, isso se refere ao chamado presidencialismo de coalizão, ou seja, como muito dificilmente, num contexto de um multipartidarismo com muitos partidos, o presidente da República não consegue, nas eleições, alcançar a maioria para governar, ele tem que buscar apoio nos outros partidos para formar a sua coalizão. Ocorre que nem sempre isso se dá da maneira adequada, como, aliás, nós estamos vendo no caso do governo do presidente Jair Bolsonaro, que optou por não formar uma coalizão e enfrenta uma sucessão de derrotas na condução do seu governo. O ponto a considerar é que sistemas de governo são sistemas destinados a criar a possibilidade de que a sociedade que autoriza governos a governar também possam controlar o que faz o governo, no sentido de indicar em que direção devem ser tomadas as decisões de políticas públicas e, ao mesmo tempo, quando existe abuso de poder, poder controlar o governo. Isso é muito difícil no sistema presidencialista. No sistema parlamentarista, com o voto de confiança, os parlamentares que formam a base do governo e que na eleição assim se constituíram, pode, de alguma maneira, impor restrições ao funcionamento do governo e buscar, com isso, a correção de medidas que tenham sido tomadas. O argumento de que países como Israel, Espanha ou mesmo a Itália têm dificuldade de formar governos parlamentaristas, deve levar em consideração, no entanto, que apesar de muitas discussões e, por vezes, mais de uma eleição, o eleitor tem um poder muito grande de influência nesse sistema e, dessa maneira, se sente representado no sistema político, algo que no sistema presidencialista muito dificilmente acontece. Deste ponto de vista, seria interessante que o jornal Folha de São Paulo, assim como outros organismos públicos e institucionais, provocassem um grande debate para ver qual é, digamos assim, a prioridade que a sociedade tem para a formação do sistema político, para a manutenção do atual ou, eventualmente, para a sua mudança. Convido, portanto, todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu sou Sandra Capomatto e você ouviu o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.
Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. O tema de hoje: um novo capítulo na disputa comercial entre Estados Unidos e China. Embaixador, sinal de trégua na guerra comercial entre esses países? E as medidas restritivas continuam? Os Estados Unidos e a China continuam na sua disputa pela hegemonia no século XXI, começando pelo comércio, agora a fase em que nos encontramos, e começando a disputa na área tecnológica. Seguem as medidas restritivas tomadas pelo governo americano contra produtos chineses em setembro passado, isto é, a taxação de 15% sobre 110 bilhões de dólares de produtos chineses. Hoje começamos uma trégua entre essa disputa Estados Unidos-China. Houve a suspensão das restrições adicionais a produtos chineses. E qual foi o acordo que se chegou nas últimas negociações? Os Estados Unidos suspendem o aumento das tarifas que entraria em vigor hoje de 25% para 30% sobre 250 bilhões de dólares sobre produtos chineses, mas mantém as ameaças de imposição de 15% sobre as tarifas em novos produtos chineses, inclusive bens de consumo que deverão entrar em vigor no dia 16 de dezembro. A China, por seu lado, nesse entendimento da semana passada, decidiu aceitar a demanda americana e comprar 40 a 50 bilhões de dólares adicionais de produtos da agricultura dos Estados Unidos, entre eles soja e carne suína. E a questão da propriedade intelectual, industrial, o câmbio e os serviços ficaram para novas etapas. Essas novas etapas, a segunda e a terceira, deverão ter lugar até o final deste ano. Como pano de fundo dessa disputa comercial, existe do lado americano a tentativa de reduzir o déficit comercial e a retirada de empresas americanas da China. Nenhum dos dois objetivos colocados desde o início até hoje foram alcançados. Do lado da China, a taxação de produtos agrícolas dos Estados Unidos, sobretudo dos estados do Sul, e o impacto sobre o consumidor e o entrelaçamento que existe entre empresas americanas e as empresas americanas constituíram incentivos para essas negociações e essa nova etapa da disputa hegemônica. Essa disputa continuará e a trégua, na minha visão, se deu sobretudo pelo fator eleitoral. O presidente Trump não quer desagradar seu eleitorado, sobretudo dos estados do Sul, que estavam sendo afetados pelas medidas restritivas da China. E Trump também ganha agora com a importação dessa quantidade enorme de produtos chineses na área agrícola. Como resultado dessas medidas, houve um alívio geral da economia global que estava sob pressão, os mercados financeiros reagiram positivamente e não se trata de um amplo acordo que coloca no caminho da normalização as relações entre os Estados Unidos e a China, desde que ainda vai ser realizada uma reunião entre o Trump e o Xi Jinping em novembro. Aí se espera que esse acordo seja formalizado. Do ponto de vista do Brasil, poderá haver um efeito negativo com a exportação de carne e de soja, carne suína e de soja, para a China. Essas exportações vão ter que ser reorientadas e buscar um novo mercado. Eu sou Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa.
Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor, fala pra gente a respeito desse estudo francês em que um paciente tetraplégico conseguiu andar comandando um exoesqueleto robótico com o seu cérebro. Como isso foi possível? Até 20% dos pacientes que sofrem um trauma raquimedular cervical desenvolvem um quadro de tetraplegia, ou seja, a incapacidade para movimentar os braços e as pernas, né? Vários centros no mundo têm tentado desenvolver neuropróteses, né, que possam utilizar a informação do eletroencefalograma, atividade elétrica do cérebro, e decodificar essa informação para movimentar próteses robóticas que ajudem a melhorar a qualidade de vida desses pacientes, né? Essa semana foram publicados na revista Lancet Neurology os resultados de um estudo muito animador feito com um jovem de 28 anos que tinha um quadro de tetraplegia após uma lesão na medula cervical, e esse jovem foi submetido a um implante de eletrodos epidurais, né, que foram colocados sobre o córtex sensorimotor, e esses eletrodos eles foram utilizados para coletar informação elétrica do cérebro, que foi decodificada por computadores e utilizada para movimentar um exoesqueleto robótico, né, que foi colocado em torno dos seus braços e suas pernas. Essas informações, né, que foram captadas por esses eletrodos wireless implantados sobre o córtex cerebral, elas foram utilizadas e processadas por um algoritmo de decodificação e utilizadas para movimentar um esqueleto de exoprótese colocado em torno dos seus braços e suas pernas, e o paciente conseguiu, após alguns dias e semanas de treino, ele conseguiu voltar a andar movimentando esse exoesqueleto robótico. Professor, com esses avanços, o senhor acredita que em breve esse tipo de neuroprótese vai poder ajudar os pacientes com lesão medular? Realmente são resultados bastante animadores, né? E neste caso especificamente, nos anima também o fato de que foram colocados eletrodos só no espaço epidural, na superfície do cérebro, né? E esses eletrodos colocados sobre a superfície do cérebro conseguiram obter informação suficiente para ser decodificada e movimentar essas próteses robóticas, ou seja, mesmo foi uma informação colhida de forma muito pouco invasiva para o cérebro, né? E esses eletrodos eles conseguiram ser utilizados no estudo sem calibração por cerca de 7 semanas, né? Então realmente é um começo bastante animador, né? E a gente espera que em breve, com o aprimoramento desse tipo de neuroprótese, isso em breve esteja disponível para mais pacientes com trauma raquimedular, né? Eu sou Rosimeire Talamone e nós acabamos de ouvir o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor. Hoje a gente vai falar sobre como está a mudança na produção de apartamentos em São Paulo, os apartamentos mais compactos, sem garagem, é isso? É bastante interessante a avaliação sobre os 5 anos do plano diretor, que foi apresentada recentemente pela Prefeitura, que mostrou uma mudança muito grande no perfil dos apartamentos que estão sendo vendidos em São Paulo. Nos últimos 5 anos, de 2014 até 2018, nós tivemos um aumento muito significativo de apartamentos menores. 81% dos apartamentos tem menos de 70 metros, quando no período, por exemplo, de 2004 a 2008, 41% apenas dos apartamentos tinham essa metragem, hoje já é mais de 80%, sendo que um número muito significativo, 28% do total, tem menos de 35 metros, e 58% não tem nenhuma garagem, 31% tem apenas uma vaga de garagem. Isso mostra, na verdade, uma mudança do perfil do que a população está usando
como espaço de morar, né? As pessoas hoje estão preferindo morar em lugares menores, principalmente os jovens, as famílias que são hoje menores, têm apenas um filho, no máximo 2 filhos, então preferem morar num lugar menor, sem garagem, podendo usar ou não o carro. Isso entra os novos modos de vida que eu acho que estão cada vez ficando mais presentes em São Paulo, principalmente na juventude, ou seja, compartilhar automóvel através do uso do aplicativo, usar o transporte coletivo, usar a bicicleta e poder dessa maneira então ter um apartamento menor, sem garagem. Mas a gente vê também que muitos empreendimentos recentes, esses de apartamentos muito pequenos, até de 25 metros, eles têm uma grande área comum, né? Por exemplo, um espaço de coworking, né? Ou seja, um espaço de trabalho para fazer reuniões, para poder levar seu laptop e trabalhar aqui num espaço coletivo. Também um espaço coletivo para fazer pequenas festas, encontros com os amigos, de modo que se tem menos, vamos dizer assim, se usa menos o espaço privado do apartamento, que custa muito para a família, e pode-se usar, então, os espaços mais coletivos, evitando que espaços da própria residência fiquem ociosos. E o que a cidade precisa oferecer, considerando essas mudanças no mercado imobiliário? Olha, isso também precisa levar a mudanças nas políticas públicas, principalmente na disponibilidade de espaços coletivos, espaços públicos. Por exemplo, ter mais praças bem cuidadas, ter parques, ter centros culturais e outros espaços onde a família possa, de certa forma, estender a sua moradia para atividades específicas. Por exemplo, um apartamento muito pequeno é terrível para uma criança pequena. Então é muito importante, além de ter creche, ter um bom serviço de educação infantil, também ter parques, ter praças, ter centros culturais voltados para criança, também ter centros para idosos, que é um outro perfil também que pode estar se utilizando desse tipo de apartamento, de modo a que a pessoa fique menos dentro da sua casa, que muitas vezes também a pessoa fica isolada na casa, sozinha, e possa conviver com outras crianças, com outros idosos, com outros jovens, no espaço público, nos espaços coletivos. Eu acho que esse novo modo de vida é aquilo que pode ser muito positivo para a vida urbana. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduki para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Doutor João Paulo Lotufo, não podemos deixar de falar da irmã Dulce, não é isso mesmo? É isso mesmo. Quem conviveu com ela diz que ela era uma mãe carinhosa, firme, administradora visionária e religiosa disciplinada. Ela fundou em 1936 a União Operária São Francisco, o primeiro movimento cristão operário da Bahia, que depois se tornou uma grande instituição. Em 1939, ele inaugurou o Colégio Santo Antônio, uma escola pública voltada para os operários e seus filhos. Ela saía pelas ruas acudindo doentes e famintos e atrás deles, semelhante aos que vão à Cracolândia hoje, resgatar pessoas dependentes. Em 49, ele ocupou um galinheiro lá no Convento Santo Antônio, adaptado para acomodar 70 enfermos. Colocava um papelão no chão como colchão para repousar os doentes. E em 1960 inaugurou o Albergue Santo Antônio com 150 leitos. Dizem que ela fazia jejum, sacrifícios e passou também por muita humilhação, pois tinha um objetivo bem definido. Entendia a humilhação como um crescimento espiritual. Ela parou a comitiva do presidente Gaspar Dutra com 300 crianças na rua, pedindo 8 milhões de reais para terminar a obra que estava fazendo. E depois de 2 meses recebeu esse dinheiro. No final da vida, teve enfisema pulmonar, mas não parava, encontrava fôlego ainda para rodar a cidade numa Kombi, recolhendo doentes e levando-os aos hospitais. Eu gostaria que o pessoal da saúde de hoje e os administradores e políticos tivessem um pouquinho da humanidade dessa senhora, porque o que vejo hoje são hospitais fechando portas de pronto-socorros, dificultando o acesso da população à saúde
e profissionais novos, longe do lema servir. Há filantropias na área de saúde, mas há também pilantropias. 20% a 50% dos leitos dos hospitais filantrópicos estão com os leitos fechados por falta de recursos e estão querendo construir ainda mais hospitais. Eu dou parabéns aos religiosos na questão de atendimento, principalmente aos drogados, através das clínicas de recuperação de homens e mulheres de rua, pois já ouvi até autoridades da área de saúde deste governo federal que, se não fossem as entidades religiosas independentes de suas crenças, a situação das drogas nesse país estaria muito pior. Nessas entidades, saliento o esforço do Free Mind. Free Mind é ligado ao Padre Haroldo, junto com o grupo Amor Exigente, as Fazendas Esperança de Recuperação de Homens de Rua e muitas outras na luta da prevenção de drogas. Esse grupo especial estará realizando o 6º Congresso Internacional Free Mind em Águas de Lindóia, de 4 a 7 de dezembro deste ano, com o tema Perder o Futuro Seria uma Droga. São 12 palestrantes internacionais e 36 nacionais. Dr. Lotufo, qual a semelhança desse trabalho com o da Irmã Dulce, agora santa? É que ambos trabalham na fé de que tudo vai dar certo, e grande parte dos apoiadores e funcionários das obras da Irmã Dulce foram seus filhos adotados lá para trás, e grande parte dos apoiadores do Free Mind e das clínicas de recuperação são ex-drogados hoje livres das drogas pela fé e pela ajuda da ciência. Esse é um congresso para ensinar como fazer a prevenção de drogas nas famílias, na educação e na saúde. Não percam, aprendemos com outras irmãs e irmãos Dulce que continuam trabalhando. Qual o impacto do álcool e do tabaco junto aos nossos filhos? Perder o futuro seria uma droga. Venha aprender e ensinar conosco. Abra freemind.com.br. Um grande abraço a todos. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Dr. Alberto do Amaral Júnior, como que está a questão do Brasil e a OCDE? Em primeiro lugar, é preciso entender o que significa a OCDE. A OCDE significa a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É uma organização de países, em geral, ricos, que estabelecem uma série de regras sobre como esses países devem se comportar internamente e como esses países devem se comportar no plano externo. São regras de liberalização, são regras que visam a consolidação da democracia de mercado e que visam o Estado de Direito e a proteção do meio ambiente, entre outros temas. Acontece que o Brasil não faz parte da OCDE. Hoje a OCDE tem 36 membros. Eu disse no começo que ela reúne normalmente países ricos. Mas há alguns países que não são considerados países ricos, países de renda média, como o Chile, como o México, como a Turquia, que fazem parte da OCDE. Então, fazer parte da OCDE não significa necessariamente um selo de qualidade e não significa que nós vamos nos tornar países ricos. Isso significa apenas que nós vamos estar submetidos à obrigação de estabelecer uma série de regras internas. Mas não é uma garantia, como muitos acreditaram, que o ingresso na OCDE significará necessariamente uma grande vantagem para o governo brasileiro. Quando o presidente brasileiro esteve em Washington em março deste ano, o ingresso na OCDE foi anunciado como uma das grandes conquistas do governo brasileiro. E o que se percebeu agora foi que numa carta enviada pelo secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo ao OCDE, os Estados Unidos apoiam imediatamente o ingresso da Argentina e o ingresso da Romênia, e não apoiam o ingresso brasileiro. Portanto, houve, assim, uma grande derrota diplomática do governo brasileiro, já que o anúncio de que o governo norte-americano apoiaria
O ingresso do brasileiro na OCDE de imediato não ocorreu. O Brasil terá que aguardar um prazo ainda ilimitado. Não se sabe quanto tempo isso demorará. E há uma razão para isso. Os Estados Unidos são contrários ao fato de que a OCDE possa ser ampliada em grande número. O governo Trump é um governo contrário às organizações internacionais, à participação das organizações internacionais nos destinos internos e externos dos países, portanto, quer limitar o número de participantes da OCDE. E também a União Europeia nesse sentido. E quais as consequências para o Brasil com a decisão do governo americano em adiar o ingresso do Brasil na OCDE? Bom, a primeira consequência é uma grande derrota do ponto de vista diplomático. A negociação que o Brasil encetou com o governo norte-americano para ingressar na OCDE não foi bem conduzida. O Brasil fez uma concessão unilateral, o que significa o Brasil abandonou o status de país em desenvolvimento na Organização Mundial do Comércio. Esse status de país que recebe um tratamento especial e diferenciado é muito importante na Organização Mundial do Comércio, porque permite ao país mais prazos para adotar certos acordos e, ao mesmo tempo, ao abandonar o status de país em desenvolvimento na Organização Mundial do Comércio, o Brasil aceitou uma promessa vaga do governo dos Estados Unidos. Essa promessa não se confirmou na prática. O governo dos Estados Unidos se mostrou não confiável. Essa não confiabilidade pode ser comprovada em relação ao que tem sucedido com os curdos. Os Estados Unidos armaram os curdos para combater o Estado Islâmico e agora abandonaram os curdos à sua própria sorte. Vale dizer ainda que para o Brasil o ingresso na OCDE pode ser positivo sob alguns aspectos. Nós somos ainda um país em desenvolvimento com graves carências, portanto que nós estamos diante de uma derrota diplomática, de um caso mal conduzido pelo Ministério das Relações Exteriores, que não levou a um resultado satisfatório. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional, Dr. Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo com Alberto do Amaral Júnior.